Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de termodinâmica da nossa série Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 21, onde nós faremos um primeiro exercício de aplicação da equação de estado de um gás perfeito. O que diz o exercício? Certa quantidade de ar ocupa um volume de 5 metros cúbicos, quando sujeita à pressão de um bar, e temperatura de 20 graus Celsius. Nessas condições, calcular sua massa específica para constante universal dos gases igual a 2 kcal por mol Kelvin e a massa molar igual a 29,8 kg por mol. Bom, quais foram os dados do exercício, né? Eu não vou aplicar a metodologia que eu costumo apresentar nos exercícios, até por ser um exercício relativamente simples, e levaria mais tempo falando da metodologia do que a resolução do exercício. Então, eu já vou direto aqui na resolução. Bom, foi dado o volume igual a 5 metros cúbicos, foi dada a constante do gás universal, 2 kcal por mol Kelvin, e eu já vou transformar para Joule por mol Kelvin, que no caso, fazendo a conversão, 8.368 Joule por mol Kelvin. Veja que eu coloquei até lá em cima no alto da tela, que 1 quilocaloria é igual a 4,184 kJ. Né? Então, se eu for transformar para Joule, basta multiplicar por 1000. Então, eu já fiz a conversão direto aqui no cálculo da conversão aí da constante para Joule por mol Kelvin. Por que eu estou transformando para Joule? Porque fica mais fácil, eu vou me preocupar não vou me preocupar com unidade depois, já estou me preocupando aqui no começo. Bom, temperatura 20 graus, né? Então a temperatura, eu tenho que usar na escala absoluta, fazendo a conversão, 293 Kelvin. Veja que eu coloquei lá em cima também que 1 Kelvin é igual a graus Celsius mais 273,15, né? Eu aboli o 15 porque só se você for fazer uns cálculos bastante precisos que você vai olhar para esse 0,15, né? Na grande maioria das vezes a gente acaba não utilizando. Aqui não foi falado nada a respeito da pressão informada, então a gente já está adotando que é a pressão absoluta. De um modo geral, quando não se fala pressão de tantos bar, é pressão relativa, e aí você tem que somar a pressão absoluta, como a gente comentou na aula anterior. Só que como nós não temos a informação de pressão atmosférica, então eu vou adotar que a pressão, nesse caso informada, é a pressão absoluta. Bom, eu tenho também que a massa molar é 29,8 kg por mol, tenho que a pressão é igual a 10 a quinta pascal. Na verdade, foi dado um bar. A relação entre bar e pascal é 10 a quinta. Então, eu já fiz direto pressão igual a 10 a quinta pascal. O que se pede nesse caso? A massa específica. Continuando, as fórmulas. Então, estou listando as fórmulas e já estou resolvendo. A fórmula 1, que nós desenvolvemos na aula anterior, pressão vezes volume, igual a mRT. No caso, a constante dos gases do perfeito não é a universal, esse R aqui, né? Então, a gente vai definir ele direitinho. Massa específica, a gente definiu lá em mecânica dos fluidos, é massa sobre volume. O R, a gente comentou na última aula, é R barra, que é a constante universal dos gases, dividido pela massa molar. Se eu isolar o M e o V na equação 1, o que vai acontecer? A massa sobre o volume, né? Então eu tenho o volume de um lado, joguei de um lado só massa e volume, e do outro lado as outras variáveis. Então massa sobre volume é igual a pressão vezes o R, vezes a pressão dividido por R dividido por T. Substituindo essa fórmula em 2 e 3, né, o que vem? Vem que a massa específica vai ser igual à pressão que divide o R barra dividido por M vezes T. O que eu fiz? No lugar, lá na equação 3 eu tenho R igual a R barra sobre M. Então eu substituí o R ali no lugar do R barra, no lugar do R eu substituí R barra sobre M, que é a constante universal dos gases dividido pela massa molar. E é onde surgiu essa equação aí da pressão, já isolei, né? Estou isolando aqui. Então, a massa específica é igual a pressão, no caso,
o R e o T eu já tinha, e no lugar do R eu coloquei o R barra sobre M. Continuando então, fazendo a continha, como né, aí é regra básica de fração, mantém a de cima e inverte a segunda, né, a divisão de fração. Então ficou a massa específica igual a pressão vezes a massa molar, dividido pela constante universal dos gases R, dividido pela temperatura. Veja que o que eu estou fazendo aqui, eu estou desenvolvendo as fórmulas primeiro, para fazer o cálculo mais longe possível. Dentro da engenharia, normalmente em física, se estuda a propagação de erro que se tem. Então você tem um erro de medida e esse erro de medida vai se propagando nas contas que você vai fazer. Então, para evitar maiores erros, costuma-se deixar as contas o máximo, postergar o máximo possível. Então é dessa forma que eu estou fazendo agora, para apresentar uma outra maneira de fazer, uma outra preocupação que se deve ter. Nesse caso aqui você já poderia fazer as continhas e ir jogando, mas eu optei por fazer para demonstrar esta maneira de se resolver o exercício. Portanto, então, a massa específica vai ser igual, no lugar da pressão 10 a quinta, no lugar da massa molar 29,8, a constante universal dos gases, o R barra 8.368 e 293. Na tela anterior, a gente já fez a conversão para as unidades para o sistema internacional. Então, aqui eu não preciso mais me preocupar. Em alguns exercícios, se você já acompanha as minhas aulas há algum tempo, eu faço as contas colocando a unidade inclusive na conta, né? Então, por exemplo, 10 a quinta Pascal e assim por diante. Para quê? Às vezes seria uma outra maneira de você checar se as unidades estão coerentes naquele momento e fazer a correção se for o caso. Aqui eu optei por fazer a verificação das unidades lá no começo. Bom, então a massa específica 1,21 kg por metro cúbico. É um exercício relativamente simples, a gente só mostrou algumas formas de trabalhar e o resultado não tem nada de complexo aí em termos de equação. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal para receber novas notificações. Se quiser receber por WhatsApp, manda aí, eu quero para 11 984 7250. Se quiser participar do Facebook lá do nosso grupo, seja bem-vindo. Contato por e-mail. E também, né, deixando só não esqueceram de lembrar que a gente tem uma lojinha, né, magazinevocê.com.br Magazine Engenharia e Companhia, né? Lá você vai achar qualquer material, qualquer produto que existe no mercado aí, em qualquer loja eletrônica, só que você vai estar dando uma força pra gente. Beleza, pessoal? Aqui um pouquinho da nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.